Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, a história que eu vou contar pra vocês aqui hoje foi uma história assim bizarra, foi uma das histórias mais bizarras que eu já vivenciei em hostel na minha vida. Pra quem não sabe, eu já fiquei muito em hostel como voluntário, já fiquei também hospedado e já voluntariei muito em hostel trocando habilidades de trabalho em troca da moradia. E a história que eu vou contar pra vocês aqui hoje aconteceu comigo no ano de 2017, quando eu fui pra Sófia, que é a capital da Bulgária. Foi uma experiência maravilhosa. E aconteceu uma coisa muito bizarra num hostel que eu tava lá, nessa ocasião. O que aconteceu? Eu fui pra Sófia para ficar alguns dias só, eram apenas 8 dias, e eu gostei tanto do lugar, eu gostei tanto da cidade, da Bulgária, pude ir pra lá no inverno, eu queria muito ver neve, então eu pude ver muita neve lá. E eu fui pra um hostel e paguei ali as diárias e fiquei como hóspede. E eu gostei muito. E eu gostei tanto que eu falei, cara, eu quero ficar aqui mais tempo. Eu vou ficar aqui mais tempo, eu não vou embora agora, eu não vou voltar pro Brasil agora. Eu tinha acabado de desembarcar do navio que eu trabalhava, então eu estava mais tranquilo financeiramente falando. Falei, vou passear um pouco mais até que o navio me chame de volta, eu estava de férias e vou ficar por aqui. Só que para eu ficar lá, o tempo que eu queria ficar mais um mês, eu ia ter muito gasto. Então eu já tinha feito voluntariado em outros hostels. Eu falei, eu vou procurar um hostel aqui para eu ser voluntário também. Só que nesse hostel que eu tava como hóspede, antes de ir para o outro ser voluntário, tinha um hóspede lá, gente, que ele era muito bizarro. Era uma pessoa assim muito estranha. E a gente tem, eu pelo menos, eu sou uma pessoa muito sensitiva. Então, quando tem uma pessoa que tem uma energia muito ruim assim perto de mim, eu consigo captar sem a pessoa me falar nenhuma palavra. E isso é muito bizarro. E esse cara, ele era muito estranho. Eu tava num quarto compartilhado que era misto, né? Um quarto que ficou homem e mulher junto. E tinha mais ou menos umas 10 camas ali. E o pessoal que tava no quarto era super de boa. Eu já fiquei em muito hostel na minha vida. E era um pessoal super de boa. Tinha gente de tudo enquanto é lugar. Dos Estados Unidos, da Coreia, eu brasileiro. Tinha outras pessoas de outros países lá que eu não lembro agora. E a gente conversava ali no quarto, trocava uma ideia, né? Um intercâmbio que você faz ali. E era muito legal. E eu acabei fazendo amizade com uma menina da Coreia, uma menina super gente boa. E a gente estava ali no quarto num determinado dia, acho que já tinha uns 3 dias que a gente estava ali hospedado ali naquele quarto. E aí, para quem já ficou em hostel, sabe que o hostel, o quarto, ele tem uma troca muito grande de hóspedes. É um fluxo muito grande de entrada e de saída de pessoas diferentes. E chegou um cara, que é esse italiano, e ele chegou assim no quarto, cumprimentou a gente estava conversando ali, e até então ele parecia tranquilo. Ele conversou comigo, perguntou de onde eu era e tal, e com a menina também, com o restante do pessoal. E, gente, ele tava na beliche que ficava em cima de mim. Tava na beliche de baixo, ele tava na beliche de cima. E até então, quando ele chegou, ele parecia ser uma pessoa totalmente tranquila. Ele não conversava muito, trocou poucas palavras, até então tranquilo. Só que aí, com o passar de algumas horas, ele começou a ter umas atitudes muito estranhas dentro do quarto. Porque o que que ele começou a fazer? Que para mim foi uma coisa muito bizarra. A gente tava ali conversando e tudo mais, e de repente todo mundo ficou quieto na sua, eu tava ali mexendo no meu celular, algumas pessoas estavam ali lendo, enfim. E ele sentou numa cadeira que tinha no quarto, assim, tinha uma mesinha, uma cadeira ali para quem quisesse ler, fazer alguma coisa, escrever. E ele tirou vários chips de telefone, de celular, e colocou vários chips assim em cima da mesa e começou a conversar sozinho. Ele começou a conversar sozinho e falou umas coisas assim muito estranhas. E até então eu fingi de conta que eu não tava vendo, fiz de conta que eu não tava vendo. Segui ali na minha, deitado ali. Só que aí ele começou a ter umas atitudes muito estranhas. Ele começou a dar uns espasmos assim, sabe? A começar a gritar do nada. E aí a menina que tava do meu lado, ela olhou assim pra mim, essa coreana que era minha amiga, ela olhou assim pra mim, eu olhei pra ela, a gente se comunicou só no olhar, porque tinha uma coisa ali muito estranha acontecendo. E ele começou ele pegava o celular dele assim, abria, colocava um chip, aí falava umas coisas muito estranhas assim, tirava o chip, jogava na mesa e começava a fazer uns gestos, umas coisas muito estranhas, gente. E aí do nada ele levantou e foi pro banheiro. E quando ele foi pro banheiro, a gente escutou ele começou uma gritaria lá dentro do banheiro. Ele começou a gritar como se ele estivesse xingando alguém, não sei se ele estava com alguém no telefone. E a gente começou a ouvir como se ele estivesse dando um murro no espelho do banheiro. E coisas quebrando assim. E foi uma situação muito bizarra. E aí ela olhou assim pra mim, a menina olhou pra mim, eu já passei a mão no meu passaporte que tava
os meus documentos, meu celular, minha carteira. Eu falei, se acontecer alguma coisa aqui, eu pego as minhas coisas e saio correndo lá pra fora, porque meus documentos estão comigo. Roupa, mala, isso eu compro. Agora, meu passaporte, meus documentos, o mais importante está aqui comigo, eu corro aqui e vou para outro lugar. E ele começou a gritar, a dar murro nas coisas, a gritar dentro do banheiro. E aí ele voltou pro quarto como se nada fosse nada. E tinha uma coisa que era muito bizarra, que ele, do nada, ele olhava pra gente e ficava assim. E aí parava. E aí eu achava aquilo muito estranho, sabe? E daí todo mundo no quarto percebeu o que estava acontecendo, só que ninguém falava nada. E beleza, isso foi no final da tarde, mais ou menos. Quando foi à noite, ele chegou. E daí, quando ele voltou do banheiro, ele olhava assim pra gente, gente, ele fazia isso, tá? Ele fazia assim. Aí olhava pra mim, olhava para as outras pessoas, e ninguém falava nada, porque acho não, tava todo mundo com medo. E aí eu sei que eu continuei na minha ali, no celular, olhava pro celular, mas eu tava observando ele. Mas é claro, não mantinha contato visual com ele. Daí, gente, quando ele voltou do banheiro, pra mim foi a situação mais bizarra. Ele voltou, ele tava com umas malas assim, acho que com duas malas grandes, e aí ele começava a falar sozinho, e pegava a mala assim, arrastava para um lado, jogava pro outro lado, ia lá, e pegava as coisas deles assim, as coisas dele ficava revirando, e tirava um monte de coisa, ia lá, pegava a mala e ele jogava a mala de um lado pro outro. Tipo como se ele estivesse um pouco perturbado. E a menina olhava assim pra mim, a menina tava com muito medo, todo mundo ali. Mas eu acho que eu e essa menina a gente tava com mais medo. E aí numa dessas ele fica abrindo e fechando a mala dele, eu olhei e ele abriu a mala assim, tinha roupa, tinha um monte de panela dentro dentro da mala. E quando eu olhei, eu tava, óbvio, eu não tava olhando pra ele assim, o que que ele tava fazendo, mas eu tava assim olhando no meu celular, disfarçava e dava uma olhada, né? E aí, numa dessas, quando eu olhei, gente, tinha duas facas, assim, grandes, assim, dentro da mala. E aí, quando eu vi aquelas facas ali dentro, eu pensei, meu Deus, aonde que eu tô? Quem que é esse cara aqui? O que que tá acontecendo aqui? E aí, a menina, eu acho que ela não viu. E aí, depois que acho que ele saiu do quarto de novo, e aí eu falei pra ela, eu falei, ele tá com duas facas dentro da mala. E eu não sei o que me deu ainda na cabeça que a gente ainda dormiu com esse cara dentro do quarto. Nossa, e assim, foi tudo no primeiro dia, sabe? E logo nesse dia, gente, quando eu fui lá pra Bulgária, eu fui bem no inverno, fui em novembro, no final de novembro pra dezembro, e lá costuma fazer menos 30 graus abaixo de zero, o que me falaram. E quando eu fui pra lá, a máxima que eu peguei foi menos 11, com a sensação ainda muito mais baixa do que isso. Agora imagina menos 30. Enfim, nesse mesmo dia, ele foi pro banheiro tomar banho, depois que ele já tinha feito um monte de coisa bizarra. E aí ele voltou assim pro quarto, e o quarto é misto. O quarto era misto, era homem e mulher no mesmo quarto. Ele voltou assim só de toalha, e aí dentro do quarto tem aqueles aquecedores, né? Porque tem que ter aquecedor lá, senão você morre de frio se não tiver aquecedor. E aí ele chegou assim, e o andar que eu tava, do quarto que a gente tava, era no segundo andar, então tinha uma sacada bem bonita ali fora e tal, mas ninguém tava na sacada, porque tava todo mundo com as portas fechadas e com o aquecedor ligado, porque tava nevando lá fora. Tava muito frio. E aí ele chegou assim no quarto como se nada fosse nada, era tipo acho que umas 10 horas da noite, umas 10 e meia, ele chegou assim enrolado, com a toalha na cintura, sem camisa, e aí chegou assim no quarto, tirou a toalha, ficou só de cueca, aí foi, colocou a toalha assim no aquecedor, sendo que você não pode fazer isso, e foi lá na porta e abriu a porta. Gente, quando ele abriu a porta, o vento que tava lá fora, com gelo, com tudo, tava nevando, entrou assim dentro do quarto. E aí na hora que ele abriu a porta, óbvio, todo mundo assustou, né? Aí eu lembro que um hóspede que tava lá dos Estados Unidos, ele tava na beliche assim de cima, o menino virou e falou assim pra ele, você tá louco, cara? Aí esse italiano foi e falou assim, ah, vocês estão com frio? Aí ele, mas é óbvio, você não tá vendo que tá fazendo frio? Gente, era uma pessoa assim, ó, totalmente sem noção. Foi a pessoa, eu já vi muita gente sem noção em hostel, mas esse, além dele ser sem noção, ele era meio não, ele era totalmente bizarro. Eu tinha muito medo dele, porque o cara tá viajando e ficar fazendo um monte de coisa assim, ainda carregando faca dentro da mala. Como é que a gente não vai ter medo de uma pessoa dessa?
E de madrugada, eu acordei, era tipo umas 4 horas da manhã, ele tava na beliche de cima, ele acho que provavelmente não dormiu, porque eu acordei, ele tava deitado assim, ele tava até lá, ele tava tipo como que sentado. Sabe quando você sente que tem alguma coisa te olhando? Eu tava assim, deitado na beliche de cima, né? E eu fiz assim, quando eu olhei, ele tava assim, ó, escorado na beliche dele, bem assim, observando todo mundo que tava dentro do quarto. E aí foi uma situação bem bizarra pra mim. E aí no outro dia, eu e a menina, a gente foi lá e conversou com o dono do hostel, que era o que ficava na recepção, e aí ele mudou a gente de quarto. Só que aí no outro dia, quando ele mudou a gente de quarto, quando eu acordei de manhã, eu percebi que tinha alguma coisa me olhando e a porta do quarto estava meio que entreaberta, porque porta de quarto compartilhado em hostel não tranca. As portas do quarto, elas não ficam fechadas, elas ficam abertas, porque como é um quarto compartilhado, então tem muito fluxo de entrada e saída de gente nova ali dentro. E aí eu percebi, quando eu acordei, eu tava virado assim pra parede, e aí quando eu acordei assim, que eu olhei pra porta, eu vi um vulto assim, saindo, como se fosse uma pessoa que estivesse olhando ali, e eu acredito que era ele. E aí a gente foi, reportou, a gente falou pro dono do hostel, e aí ele mudou, já tinha mudado a gente de quarto, e falou que se caso ele incomodasse a gente, que era pra gente falar pra ele. Graças a Deus depois ele não incomodou a gente mais. Só que teve um outro dia que aí eu e essa menina, a gente estava tomando um café da tarde lá na cozinha, e aí a gente já tinha mudado de quarto, e ele chegou, e lá nesse hostel era assim, a cozinha e a recepção eram juntos. E aí o dono ficava ali com o notebook dele, né, que era o que ele usava para recepção. E a gente tava fazendo um lanche ali da tarde, era tipo umas 3 horas da tarde. E esse italiano chegou. E aí ele sentou ali na mesa, e aí eu e a menina, a gente tava conversando, a gente fazia de conta que ele não tava ali, porque a gente tinha medo dele. E aí ele ficava assim, ele ficava comendo, ele ficava assim. Gente, ele fazia isso pra gente toda hora. E aí tocaram o interfone lá do hostel, a campainha, não lembro. E o dono tava ali no notebook, foi atender, né, a porta, e tava tocando uma música no notebook da recepção do hostel. Quando ele viu que o dono saiu, e eu e a menina ficou ali. Gente, ele fez isso. Ele olhou pra gente assim, olhou pra porta, olhou pro notebook, levantou, foi lá no notebook, colocou uma música que ele queria, voltou, sentou, pegou o pão dele e começou a comer. Ele ficava assim, e olhava assim pra gente. Daí eu e a menina, eu só fazia assim, olhava assim pra menina e a gente morrendo de medo. E aí quando o dono voltou, né, ele sentou lá na cadeira, aí ele percebeu que a música que tava lá era diferente da que ele tinha, da que tava tocando antes. Aí ele olhou assim pra gente, eu fiquei na minha, a menina também ficou na dela, e aquele clima tenso, sabe? Aí ele foi, olhou pro italiano e falou assim, você trocou a música aqui? Você trocou a playlist aqui? Colocou outra música? Aí ele, sim. Aí o dono falou pra ele, quem mandou você fazer isso? E foi aquele climão, sabe? Aí ele, mas só queria colocar outra música ali. Aí o dono falou pra ele, não, quando você quiser colocar outra música, você tem que me pedir, porque o notebook não é seu. E ficou aquele climão, sabe? Eu sei que depois disso, nesse hostel eu tava como voluntário, e aí o outro hostel que eu apliquei pra ser, que eu tava como hóspede, e aí o outro hostel que eu apliquei pra ser voluntário me chamou, e aí eu fui pra lá. E aí eu lembro que quando eu tinha uns 3 ou 4 dias que eu tava nesse hostel, no outro hostel, essa menina da Coreia, ela me mandou mensagem, ela me mandava mensagem no WhatsApp falando pra mim, Daniel, pelo amor de Deus, ele tá aqui até hoje, eu tô com medo desse cara, você era meu companheiro aqui, volta pra cá. Falava pra ela, não vou voltar pra aí não. Aí eu indiquei pra ela o outro hostel que eu tava sendo voluntário, e aí ela foi pra lá. Eu lembro que eu fui até o hostel, eu ajudei ela com as malas, a gente foi andando, a gente foi puxando a mala dela até o outro hostel que eu tava, e aí ela ficou lá mais alguns dias, eu levei ela pra ficar lá onde eu tava, e a gente não teve problema nenhum. Mas, gente, eu fiquei com muito medo, porque assim, é um local que é muito legal, né? O hostel é um lugar muito legal porque você faz muita amizade e você conhece gente de culturas do mundo inteiro, então é uma troca muito legal. Só que também você fica muito vulnerável a muitas pessoas de todos os tipos de caráter, né? E a gente não conhece as pessoas, você não conhece quem que você está dormindo ali. Graças a Deus eu tive muitas boas experiências até hoje, mas eu já vi muita coisa em hostel assim que, olha, histórias assim bem bizarras como a desse italiano também. É... E você já passou por algum tipo de situação assim em hostel? Se tiver passado, conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber o que aconteceu com você. É isso, gente. Obrigado por ter assistido até aqui.